O que é que Se Beber Não Case, Jogo de Amor em Las Vegas, Quebrando a Banca, 11 Homens e um Segredo, 13 Homens e um Novo Segredo, 12 Homens e Outro Segredo, Proposta Indecente, O Vidente e Segurança de Shopping 2 têm em comum? Se a sua resposta foi Las Vegas, então bem-vindo ao novo destino do Viajando pelo Livro de Setembro. Roda a vinheta! Eu sou a Eline Alvarenga, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e bora falar de Las Vegas. Esse livro me provou que nada está tão ruim que não possa piorar. Sério, a Mia passa por uma série de perrengues dentro desse livro que eu olhei assim, cara, banha de água benta, pelo amor de Deus, não tem como. O pai dela tá passando por toda essa situação crítica de saúde, onde ele teve paradas cardíacas, infecção viral, reação alérgica 2 vezes aos medicamentos. Ele tava à beira da morte mesmo, já se despedindo. Todos os médicos estavam desenganando a Mia. E mesmo assim ela conseguiu insistir. O Max ajudou muito ela nesse processo porque ele contratou a melhor equipe de médicos possível para ajudar ela com o pai dela. Mas ainda assim ela não arredava o pé do lado do pai. O problema é que ela acabou negligenciando outras partes da vida dela. Todo mundo lembra que ela precisa pagar o parcelamento para o agiota, né, o Blaine, que no caso é ex-namorado dela. Sim, gente, o buraco é mais embaixo. Como se já não bastasse isso, ainda teve o problema que ela negligenciou o atual cliente dela. Ela ignorou todas as ligações e todas as informações possíveis durante uma semana. Ela perdeu o voo e não compareceu ao local adequado para encontrar com seu próximo cliente, que seria de setembro. Por conta disso, nas minúcias do contrato diz lá que se ela não atender ao cliente, ela tem que pagar uma multa de 100 mil para ele. Ela sabia disso? Não. Então, o dinheiro que ela recebeu do Max de agosto, ela teve que pagar o perrengue com o cliente. Como é que fica o agiota? Que ela tem que pagar mensalmente? Pois é, o agiota ligou pra ela e disse: ô minha filha, você tá me devendo 2 parcelas já. Bora, vai me ver sim. Nesse processo, ela tá buscando o Wes. Se você não lembra, lá em agosto, enquanto ela estava no Texas, ela não estava conseguindo falar com o Wes. E nós descobrimos por quê. Infelizmente, ele teve que atender a uma emergência de trabalho do seu último projeto de filme. E ele resolveu gravar uma cena nas entranhas de uma ilha distante lá na Ásia. E o grupo dessa produção foi sequestrado por uma célula terrorista. Eu tô dizendo que nada está tão ruim que não possa piorar. Com base nisso, a Mia começa a ter um colapso nervoso porque ela ama muito o Wes. Ela percebeu que ela não pode viver sem ele. Que ele é a alma gêmea dela e que agora ela não tem acesso a esse cara tá distante, não sabe o que tá acontecendo nada, ela tá morrendo de medo porque ele foi sequestrado por uma célula terrorista. Então, ela entra em contato com os seus amigos, mais especificamente com alguém que está devendo um favor para ela. Isso aí, se você relacionou com junho, temos de volta o Warren Shipley, o pai do senador mais novo do país. Para cobrar o favor por tudo que ela fez em nome da carreira do Aaron, o Warren decide ajudá-la a conseguir entrar em contato e saber o que está acontecendo com o Wes. Ele descobre não só que ele foi sequestrado por essa célula terrorista, descobre o paradeiro dele e ainda tenta acionar ali as autoridades para tentar descobrir tudo enquanto. Gente, o perrengue que esse povo passou lá na célula terrorista, o perrengue que a Mia passou lá em Las Vegas, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, alguém, um anjo, ilumina aqui. Por favor, não tem condição, já tava puxando os cabelos já. Porque enquanto o Wes estava desaparecido, a Mia tinha que dar um jeito de lidar com o Blaine. E aí nós temos finalmente a revelação de como foi que eles começaram a se relacionar. Quer dizer, como foi que a Mia acabou namorando um agiota e depois esse mesmo agiota quase acabou com a vida do pai dela. Casos de família, temos. Repare. Eles dois se conheceram quando ela tinha 21 anos e ela trabalhava como garçonete em um barzinho lá, comum. O Blaine, uma bela noite, estava neste barzinho lá e foi atendido por ela. E assim, visualizou tudo enquanto dela, né? Só que foi aquela coisa inocente, nada demais. E ela deixou pra lá, ele deu uma gorjeta pra ela, foi embora. Mas na saída do trabalho, ele estava lá e ofereceu uma carona pra ela. Ele foi meigo, ele foi gentil, ele foi cavalheiro. E ela não sabia quem ele era.
Eles passaram 2 anos juntos. E foi o maior amasso, aquele negócio, meu Deus, eu te amo, aquele fogo absurdo. Infelizmente, quando ele pediu ela em casamento... Sim, gente, teve pedido de casamento. Ela precisou pensar, né? Porque ele tava oferecendo pra ela ser uma esposa troféu. Só tinha que ficar linda, cuidando dele em casa, que ele ia dar tudo pra ela. Ao mesmo tempo, foi quando ela descobriu o que ele realmente fazia. O que eram aquelas ligações enfurecidas no telefone. Era ele mandando, ameaçando e cobrando gente pra pagarem ele. Ameaçando vidas. O cara era o rei do submundo de Vegas. E nessa mesma situação, ela acabou pegando ele, traindo-a com gêmeas. Assim, as revelações da vida da Mia realmente assim são complicadas, né? Porque, repare, quando ela é pedida em casamento no mesmo dia, ela diz pro namorado dela que ela vai pensar. E nessa mesma noite, ela dá de cara com ele traindo ela com gêmeas. Porque ele estava estressado e frustrado porque ela não tinha aceitado logo o pedido dele. Além disso, ela ainda descobre que o cara é um agiota, sujo, criminoso, ameaçador, assassino, homicida. Porque ele mata pessoas. Tudo numa noite só. Meses depois da separação, pai espancada. Aí descobre que tem uma dívida gigantesca de $1 milhão que ela tem que pagar. Se vira nos 30, entra para serviço de acompanhante, vai viajando para tentar pagar o parcelamento, né, da situação. Depois ela descobre que ela tem um irmão e que a mãe dela foi uma traidora, largou a família lá no passado e que agora ela é herdeira de uma parte de uma enorme companhia bilionária de óleo e gás. E depois disso o pai dela entra à beira da morte, o namorado é sequestrado, o agiota continua no pé dela. A irmã não sabe como é que fica nessa situação de família. Gente, é sério, a Mia precisa de uma terapia forte, sem falar que ela ainda passou por uma tentativa de estupro. Mas nos atenhamos à história. Ela vai resolver essa situação toda, ela tenta conversar com o Blaine lá, num jantar, que ele intimou ela porque ele sequestrou a melhor amiga dela. Gente, ele é um homem muito apaixonado por ela. #medo. Nessa conversa, ela tenta ali dialogar com ele, aquela coisa, só que ela acaba dando nos nervos, não consegue suportar a criatura e ele dá um ultimato pra ela. Ou ela paga os 400 mil que tá faltando da dívida, ou ela passa uma noite com ele. Sério, ele não tem um pingo de vergonha na cara, porque ele admite na cara dela que ele quer ela de volta e que quer ela como esposa. Tudo bom, Mia? Pelo amor de Deus, tratamento psicológico, precisamos. Você não teve tratamento psicológico daquele trauma com o Aaron. Pelo amor de Deus, procura um profissional agora. E ela vai tentando considerar a situação. Ela consegue libertar a amiga dela e ela fica extremamente mexida com essa situação, porque a amiga estava passando por um perrengue muito sério. Foi espancada. Solução do dia, Max resolve pagar a dívida. Pega 400 mil, paga a dívida e aí ela vai pagar pra ele depois. E ela fica extremamente grata, ela está livre. Ela diz lá que muita gente diz que liberdade é um privilégio e não um direito. E tá muito certa essa situação. E a Mia consegue finalmente respirar um pouco. Nesse meio tempo, seu pai acaba se recuperando ali, ele começa a respirar sozinho, o prognóstico é bom. E também consegue falar com o Wes. O Wes é resgatado e apesar de ter tomado um tiro no pescoço, conseguiu escapar. E está em um centro secreto lá do governo, tentando dar depoimentos para tentar salvar mais pessoas. Porque não foi só o grupo dele que foi atacado. O grupo dele foi sequestrado, mas boa parte das pessoas morreram durante o ataque. Além deles, um grupo de turistas também tinha sido sequestrado. Muita gente morreu, eles mandaram mensagens para o governo, matando pessoas durante o vídeo. Eles abusaram da atriz principal do elenco do filme, que é a Gina, que era a ex-amante do Wes, que a gente viu lá em abril. Mas a ideia da célula terrorista é porque eles odiavam a forma como os ocidentais se portavam, que eles eram sujeira, eram um insulto à religião, e por isso eles estavam tentando purificar a terra e começando justamente por eles para usar de exemplo. O extremismo religioso é uma coisa seríssima e foi
necessariamente, entre aspas, muitas aspas, abordado nesse livro. Uma forma extrema, mas foi abordado. Ele consegue se salvar, a Mia consegue resolver o problema da dívida e consegue resolver a situação com o pai também. E ali naquele momento no hospital, enquanto ela tá conversando com o pai, antes de partir para sua próxima etapa da jornada, ela necessariamente agradece a ele, porque apesar de todas as situações ruins e todas as escolhas ruins que o pai tomou, tudo isso levou ela a essa grande jornada onde ela pôde conhecer diversas pessoas e principalmente conhecer a si mesma e tentar entender e criar um futuro para si. E ela entra em contato com seus amigos e percebe que ela não só fez amigos, que ela não só teve clientes, que ela não só trabalhou apenas para pagar a dívida, mas como ela também formou uma outra família. É muito bonita essa parte, eu achei incrível, pra mim é a parte preferida do livro. E também tem as coisinhas engraçadas, como quando ela tá falando com o Wes, e o Wes diz ali que ele tá conversando com a noiva dele, pra enfermeira. Sim, gente, ele falou noiva. Eu já estou pronta para o casamento, não sei vocês. Nosso próximo cliente de outubro vai ser Drew Hoffman. Ele que viu a vida de estrela da Mia na mídia, resolveu contratá-la para promover um quadro num programa televisivo, porque o Drew é um médico das estrelas e ele resolveu promover um quadro no seu programa de Vida Bela. Nesse quadro, a Mia vai poder apresentar um pouco da vida dela e falar sobre toda essa jornada que ela tá vivendo. E eu já espero muitas coisas dessa situação, mas a gente também tem que levar em consideração que agora ela deu um novo passo da vida dela. Não só ela teve certeza sobre o relacionamento, todos os sentimentos que ela tem pelo Wes, como também vai precisar lidar com os traumas da situação dele, porque agora ele tá vindo de uma situação extremamente traumática, ele foi refém de uma célula terrorista. Ele presenciou, viu pessoas morrerem e pessoas serem completamente machucadas. Então, eu espero uma abordagem muito boa em quesito psicológico, tá, Audrey e Carla, no próximo livro. Não digo nada, só digo pra vocês as altas emoções desse livro aqui. E eu já tô pronta pro próximo. Vocês também? Pega a sua jaqueta, vamos de óculos escuros e vamos pra nossa próxima parada, que a gente vai descobrir mês que vem.